Trilhas. O Trilhas Podcast é um projeto desenvolvido às próprias custas. E claro, temos a intenção de continuar. Para isso, precisamos do seu apoio. Abra o aplicativo do seu banco, leia o QR Code que está aqui no vídeo e nos apoie. E claro, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast segunda temporada. Bom, antes de mais nada, inscrevam-se no canal e curtam esse vídeo e, claro, divulguem para o máximo de pessoas possíveis para que o Trilhas continue sendo um projeto ativo. E para essa edição, eu convido aqui Zé Luiz, Crazy, também conhecido como Crazy, um grande conhecedor da música, iniciou sua trajetória como DJ e depois disso foi produtor de vários selos muito legais e colecionáveis que eu adoro, né? Assim como vocês também. Zé, seja muito bem-vindo ao Trilhas Podcast. Prazer ver eu estar falando com você, cara, um amigo aí de longa data também, né? Prazer falar com seus ouvintes, né? E falar sobre aquilo que a gente gosta, né? Sobre música. Você me fala, cara, eu tô há 40 anos na música, apesar que eu sou formado em sociologia, sou sociólogo, mas a música sempre falou mais alto, assim, na minha vida, né? Isso é muito importante. É engraçado, porque quem está nesse meio da música, de discos e vinil em geral, muitas vezes tem uma outra profissão, uma formação, mas aí acaba desaguando, né, na música. Então, assim, existem inúmeras profissões que ligam a gente nessa grande pesquisa aí, né? Pô, e assim, pessoal, para quem não sabe, o Zé, a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Ele tem uma história fantástica, super longa, assim, até difícil em pouco tempo falar de tudo, né? Então a gente selecionou algumas partes, na minha opinião, mais especiais, né? Mas é importante falar, Zé, assim, quais são os seus projetos atuais? O que você anda fazendo atualmente, cara? Continuo na música, né? Só que hoje eu sou mais produtor de evento. Eu trabalho com show, na verdade, né? Eu estou aqui do ABC, né? ABC Paulista, né? E a gente foca muito os shows com as prefeituras dessa cidade. Seja shows de aniversário da cidade, festa típica da cidade, nem agora nós estamos fazendo o Omni Sacra, né? Estou com o Omni Sacra agora gratuito em São Caetano, tem uma festa da Páscoa, né? Aí já fiz a festa de chocolate, o Ribeirão Pires, aí são vários grandes, né? Nome dessas festas, Roupa Nova, Jota Quest, Skank, Seu Jorge, Ira, essa Genina de Mauá, né? Eu passo também grandes nomes do sertanejo. Então, na verdade, e também faço evento em clubes, né? Fez muito show ali no Clube Paineiro do Morumbi, lá no IP, no Ibirapuera, né? Então, meu foco hoje, eu trabalho com evento. Legal. E você é produtor de evento ou você tem algum braço nesses artistas que você falou, assim, apoiando de alguma forma? Não, eu sou produtor de evento. Na verdade, como eu trabalhei muito tempo em gravadora, né? Então eu trabalhei com muito artista que hoje está ainda em vi. Eu não ligo pessoalmente para os caras, como o Borges Moreira era muito amigo meu. E eu, quando tem que fazer show com o Borges Moreira, eu ligava para ele, cara. Ele tá falando com fulano. Falei, o cara não quer me atender. Aí o cara me atendia, entendeu? Então, o fato de eu estar ligado com a música, trabalhar em gravadora, facilitou para mim depois ir para a parte de evento. Eu tinha muito contato com o rádio também, né? Então aí a gente começou a fazer eventos junto com rádios populares, né? Tipo Gazeta FM, o Rádio do Rock na época, 89, né? Mas sempre o gancho era o fato de eu tive que trabalhar em gravadora, para poder chegar onde eu cheguei hoje nessa parte de evento e de show, né? Mas eu sou um produtor de evento, eu não sou empresário de ninguém, apesar que já tentei empresariar algumas coisas, mas meu foco é produzir o show, né? É botar o barato no palco. Legal, show, muito bom. E é um fato, assim, importantíssimo, porque do contrário nada desenrola. Zé, e você começou sua trajetória, né? Vamos agora falar lá de trás, né? A gente falou do passado, do presente e futuro, agora vamos falar lá de trás. Você começou como DJ, né? Para quem não sabe, assim, o contato meu com o Zé foi através dos discos. Tô falando isso há mais de 20 anos atrás, a gente já as transações, e vira e mexe eu encontro com ele no garimpo, né? Então a gente sempre troca uma informação, e essa informação que eu trouxe aqui dele ter começado como DJ foi numa dessas conversas, né? Então eu queria, assim, saber de quando foi o ano, né, que você efetivamente começou com essa profissão de disc jockey, e comparada à realidade daqueles tempos com a de hoje, o que você acha que mudou? Muita coisa, mas acho que é legal você, como profissional nesse ramo, né, falar para o pessoal do Trilhas aqui
qual que era o cenário daquela época comparado aos dias de hoje, né? Bom, eu comecei a trabalhar como DJ, na época a gente não falava DJ ainda, né? Era difícil falar DJ, era técnico de som. O que você Técnico de faz? som. Técnico de som. E nunca foi, era visto como um trabalho, cara. Isso é uma marginalização muito grande, né? Com relação ao que você faz? Eu sou DJ. Porra, mas qual é o seu trabalho? Não, eu sou DJ. Tinha essa, né, essa coisa meio que de marginal, assim, a figura também do músico, o estereótipo do músico, do DJ, era aquela coisa de cara doidão, maconheiro, né, o cara meio alternativo. Não era bem isso, né? Bom, eu comecei a tocar no final dos anos 70. Eu peguei todos esses movimentos. Aqui no Brasil, no final dos anos 70, tinha disco music também, né? Já estava, sempre chegava um pouco atrasado, mas eu, assim, antes eu fazia as festinhas, né? Aquelas festinhas de amigo, de aniversário. Então, ali, o bailinho de garagem, como a gente chamava antigamente, né? E lá, Exato. eu tinha muito disco, né? Eu já nessa época comprava disco, né? Eu trabalhava com office boy, o que eu ganhava, eu comprava em disco, cara. Era disco. Ia lá na época do Museu do Disco, lá na Rodrigues de Barros, né? Quando eu tinha, ou da Hi-Fi, na Augusta, né? E lá dava pra você ouvir o disco, né? E aí os caras me chamavam pra tocar, porque eu tinha os discos, cara. Entendeu? Eu tinha na época os caras me chamavam, a gente estudava no colégio aqui em Santo André, e tinha uma turminha, né? E a turminha, eu era o cara que tinha os discos, e tinha um cara que tinha equipamento. Aí os caras começavam a falar, porra, cara, vamos chamar aquele cara lá, o Zé, lá, o louco dos discos, né? O louco dos discos. Aí virou Zé. Foi daí que veio o Crazy? Nos anos 80, quando eu era DJ, eu era chamado Zé Louco. Tá. O Crazy veio depois, é uma outra história que eu comecei a escrever na revista DJ Sound, que era uma revista de dance muito famosa nos anos 90, né? Aí o editor falou, porra, cara, eu escrevia sobre rock na revista, né? E ele falou assim, cara, Zé Louco, fica muito, né? Vamos botar um negócio mais assim, crazy. Aí o Fernando Nascimento, Sarmento, me apelidou de Crazy. Aí depois, eu já trabalhava em gravadora e virou Crazy. Mas quando eu comecei, no meio dos anos 80, todo mundo conhecia como Zé Louco. Zé Louco. Porque Muito bom. depois a gente começou a tocar, na verdade, o grande boom pra mim, foi a época que tinha as grandes domingueiras de São Paulo. O que eram essas domingueiras de São Paulo? Eram as domingueiras feitas pelos grandes clubes de São Paulo, para quem era de São Paulo, né? Vai da Juventus, você tinha o Aramaçã de São André, você tinha o Burgo Palace de São Caetano, você tinha o Ipiranga, você tinha o Tietê, que não existe mais. Nós, cada domingo nesses clubes tocava uma discoteca diferente. Todos existiam na época, 6 discotecas que faziam parte de um grupo, né? E eu tive um grande prazer quando tocar numa discoteca chamada Magic. A Magic era uma discoteca muito famosa, chegou a ter 4 discos gravados de coletânea pela Copacabana, né? Era assim, absurdo o som. Você imagina, um Juventus com 7.000 pessoas, cara, numa domingueira, sem atração nenhuma. Não tinha atração, cara. Era discoteca, DJ, fazendo maluquice em Paulo, cara. O Aramação com 5.000 pessoas. E eu fazia parte desse circuito. E a gente era muito conhecido, né? Você tinha a Magic, tinha a Matraca Trica, você tinha o Alci Black Power, que era um cara meu da época, eu admirava muito ele. E eu tinha um diferencial porque as discotecas tocavam tudo certinho, eu olhava diferente, eu tocava rock no meio, entendeu? O pessoal cantava tudo pra música, ia pra frente do palco, subia em cima da mesa. Daí o salão ficou, cara. Mas eu continuei tocando nos anos 80, foi assim uma experiência muito legal, né? Porque a gente fazia essas domingueiras, talvez alguém está assistindo, lembre dessas domingueiras, do Juventus, do Aramaçã, tá? Era uma coisa muito louca, cara. Não tinha nem de 4.000 pessoas nessas domingueiras. Não tinha. Hoje, se você botar 300 pessoas numa casa noturna, não há. É super difícil. É difícil. Ô Zé, como você acha a comparação desse trabalho que você fazia na época pro DJ de hoje em dia, assim? Que você, obviamente, não é DJ, mas acompanha esse rolê eu todo. Parei de tocar basicamente em 2010, né? Como DJ. Na verdade, assim, eu acho que hoje, pra ser sincero com você, eu acho que hoje você não tem mais DJ, cara. Você tem tocador de música.
Eu ajudei a fundar o sindicato dos DJs, né? Hoje existe uma profissão, existe a profissão do DJ, ela é sindicalizada, ela é regulamentada. Teoricamente, a pessoa tem que ser registrada, como tem todos os direitos trabalhistas que a lei te permite, né? E a gente batalhou muito por isso, para conseguir essa profissionalização do DJ. Só que essas pessoas não percebem, cara. E hoje todo mundo vira DJ, entre aspas, né? Eu vejo que são tocadores de música, né? Que DJ, cara, não é você simplesmente chegar lá e... Eu tenho muitos amigos meus que tocam música, pegar um cliente, eu sei que meu irmão, tá? Ele vai fazer festinha, mas ele não é DJ. O repertório dele é aquele repertório fechado. Na nossa época, cara, você tem que conhecer música. Você não tinha que conhecer só o que a gente chamava de balanço, né? O groove, hoje está chamando, né? Você tem que saber do rock, você tem que saber tocar Ray Connick numa festa, tem que saber tocar samba, você tem que saber tocar música de orquestra. Cara, você tem que ter um repertório de música. Você tem que conhecer. Você não ia fazer uma formatura de um colégio, a gente fazia muito na época, né? Eu fazia muito na época da Sunshine, da pandemia, muita formatura. Pô, você tinha que tocar valsa, cara do trabalho. Então, para mim, essa palavra DJ, ela tem um sentido cultural. Ela pressupõe uma cultura musical, o que hoje a gente não vê. Hoje você tem uma pessoa que gosta daquele estilo de música e só toca aquilo, cara, acabou. Sim, entendi. Boa comparação, interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Essa questão de muita gente ser DJ hoje em dia, a gente tira até um sarro, né? Tocador Porque de realmente música, né? exatamente. Agora essa comparação. Eu não critico, eu não acho que, não estou falando aqui, sou contra, mas estou falando que se você pegar hoje os DJs que ainda estão nativos nos anos 80, o Vadão, o Cardico, Badinha, o Ricardo, os caras da Toco, né? Tem muito DJ ainda que tá nativa que toca os flashback, só toca flashback, é óbvio, né? É muito em voga hoje. Se voltou muito hoje pela falta de música que nós temos no momento, para mim, desse music, se voltou muito a fazer os flashbacks de novo. E esses vídeos estão voltando à tona. Eu tô vendo muito amigo meu que eu não via há muito tempo, voltando a tocar. Não ouve, bate palma, cara. Esses caras conhecem música, cara. A gente pegava isso na época, eu não via a faixa que tava tocando no rádio, cara. O DJ era... Eu, quando tocava na Broadway, que era uma casa noturna que eu toquei no tempo, ali na Pompeia, né? E os caras de rádio iam na casa noturna, na Broadway, não sabiam o que estava tocando, cara. Mas tocar na rádio, era o inverso. O DJ é que fazia a música estourar. Depois ela ia pra rádio. Entendeu? Uau, legal. Muito bom, bom, Zé, e vamos falar dos discos, né? O Zé já deu pequeno spoiler pra gente aí durante a pré-gravação do programa, então não vou falar nada, eu vou deixar ele apresentar, mostrar as capas, e a gente vai falar um pouco aí da importância desses discos nessa trajetória longa que o Zé Crazy tem aí no meio da música, né? E aí, Zé, começamos com qual LP aí pra mostrar pra galera? Vamos começar com, acho que talvez os meus primeiros discos, né? Legal, boa. Uau, esse é demais. Capa do Andy Warhol, né? Sim, não, e outra coisa, esse aqui é o original americano de época, né? O Zipper, que abre a obra do Andy Warhol da cueca, né? Eu, assim, eu sempre fui muito mais Tony Maníaco do que Guitar Maníaco, né? Eu sempre gostei de som mais pesado. A primeira vez que eu ouvi Sixteen, assim, cara, que eu ouvi, assim, aquilo, eu conheci Sonic Satisfaction, mas não sabia ainda o que era o Rolling Stones de verdade. Mas eu não vou fazer nenhuma análise crítica do disco aqui, porra, 50 milhões de pessoas fizeram. Sim. Mas foi um disco que marcou pra mim, que quando eu comprei o disco, cara, aí eu não parava de ouvir. Porra, se eu ouvia lá Beat, cara, aquela letra de Beat, esses caras são malucos, né, cara? E a minha preferida era o Dead Flowers, que era uma coisa meio country, né? Que era a época que o Kate Gigi tava meio que amigão do Graham Parsons, né, que foi um grande nome do country rock americano, né? A influência do Graham Parsons aqui nesse disco é muito forte também, entendeu? Que legal. Mas nem sabia que era o Graham Parsons na época, mas o disco assim, muito raro, né? Pra mim foi assim, um dos primeiros discos que eu ouvi e me influenciou muito em ouvir assim, coisas muito parecidas ao Rolling Stones, né?
Legal. Não, e a capa é um Não, detalhe Andy extra, né, Warhol, porque cara, Andy Warhol. Warhol ele fez poucas capas, né, ele fez capas icônicas, mas não fez um monte de Não, capas. não, eu sempre fui fã do Andy Warhol, eu trabalhava sempre trabalhei uma época com vídeo digital, com arte digital. O Andy Warhol pra mim sempre foi uma referência na arte, cara. Pelo que ele representava, daquela coisa de você descontextualizar, você tirar uma coisa num contexto e botar no outro, pegar a indústria cultural, transformar em arte, né? Como ele fazia com as caixas de sabão em pó, com as lacres de sopa, né? Com os retratos. E eu, assim, tudo que vinha do Andy Warhol, na época, eu queria saber quem era o Andy Warhol. Eu fiquei um pouco até familiarizado com o Andy Warhol na época. Eu queria fazer, eu tive agora, recentemente, olha, graças a Deus, fui ver a exposição que teve do Andy Warhol lá na FAAP, né, cara? Fui umas 3 Yeah. vezes, cara, eu olhava assim e falava: "Olha, cara, eu fiquei de perto com uma", né. Então Animal. foi um cara, assim, um mestre pra mim também. Sim, exato. Bom, e o próximo disco qual que é pra gente resenhar aqui? Bom, o próximo disco, assim, na verdade esse disco aqui eu fui só conhecer ele, eu vi bem nos anos 80. Uau, esse é magnífico, adoro esse LP. Nós falamos sobre esse disco também com a Márcia Fraguas, que é uma grande estudiosa do tropicalismo, né, Sim, e tá fazendo um trabalho relacionado a Gal Costa. Você sabe que, assim, esse disco, na minha opinião, é o mais radical que existe da música eu brasileira. concordo inteiramente com você. Assim, nos anos 70 eu tinha o Gal a todo vapor, que eu conhecia da Gal, né. E quando eu ouvi esse disco, eu só ouvi esse disco nos anos 80, eu não conheci esse disco. Eu não A gente estava preocupado na época em discotecar, então a gente não tinha essa coisa de ficar garimpando, a gente tinha que tocar o que o povo queria. Mas quando eu vi esse disco, foi um choque pra mim, cara. Acho que você falou, pô, pra mim é um suprassumo sabe, do psicodélico, não tem nada a ver, cara, esse papo eu sou um psicodélico, veja, é um misto de música brasileira ácida, em que você É, faz uma isso. antropofagia musical. Você absorve o que estava rolando no mundo musical da época com a pegada brasileira. É o que a Tropicália Exato. fez, com essa coisa de antropofagia oswaldiana de Andrade, né? Então, para mim esse disco assim é fundamental, cara. Eu não me canso de ouvir, cara. Eu tenho essa versão mono e tem aquela versão também reeditada nos anos 80. Tem Tá, a estéreo. mono tem essa atividade um pouco mais a É. estéreo, mas a atividade é mais. Os caras, quando foram refazer o disco, mexeram ali, mas Hã. é um clássico. É incrível. Não, e é assim, quando eu falo radical, é porque tem momentos que você fala: "Cara, isso que eu tô ouvindo não é necessário". Não é. Porque assim, ele é muito, muito doido mesmo. Fala, cara, eles poderiam não ter exagerado tanto nessa faixa. O produtor do disco, o engenheiro de som, cara, deve ter, assim, tomado um ácido na hora de gravar, porque ele Ah, realmente é bem profundo, né? eu conhecendo estúdio desde o começo, porque eu trabalhei muito tempo dentro de estúdio, cara, não tem como. Imagina nos anos 70, cara, eu não tinha ainda. É muito louco, é um disco também que eu sou apaixonado. Bom, e falando também um pouco voltando, né, a falar um pouco da sua trajetória, que também tem a ver com alguns discos que você vai apresentar, né, Zé. Depois você entrou na Stiletto, né, que era uma subsidiária da EMI. É um selo que eu sou apaixonado, sempre que eu tô no garimpo, eu vejo Stiletto e eu não conheço o artista, e o disco é barato, eu levo, sabe, assim, eu falo: "Cara, vou arriscar", porque geralmente os projetos são muito bons, né. E nesse período que você ficou na Stiletto, quais projetos mais relevantes que você chegou a participar ativamente? Olha, eu antes desse evento, na verdade, eu comecei a trabalhar para o Silvio Arnaldo, que depois me chamou para a Paradox, foi um dos donos da Paradox. O Silvio já era conhecido meu desde a época quando eu era DJ, né? Ele era da EMI, tá? A gente fazia os lançamentos de banda, geralmente na Casa Noturna. Na Broadway, por exemplo, eu fiz show na época, nos anos 80, com o Capital Inicial, com o Titãs, Engenheiro do Havaí, esses caras tudo começando carreira. Tanto é que o Sim. Ira tem uma música daquele disco que tem a Organicidade, tem uma música lá que é nascida em 62, se eu não me engano, e foi gravado na Broadway. E foi eu no gravei aquilo lá na época, né, como DJ, o gravador de rolo. Entendeu? Uhum, Então, sim. assim, o Silvio era um cara que já era de gravador há muito tempo. Ele me chamou pra ir mais, tá, um dia que eu falei assim, pô, um trabalhinho pra mim, eu tava discotecava. Aí ele chegou pra mim, meu, você vai subir uns 20 DJs aqui. Não, quando tiver que sair alguma coisa pra DJ, você chama os caras e distribui. Era que hoje, na época de Leone, ele chamava
divulgador do Casa Noturna, né? Hoje não existe mais, né? Então, porque era skin que saía lá da EMI, coisinha que Pet Shop Boys, né? Aí saiu o Remix, Pet Shop Boy, o DJ, Mimê, entendeu? Aí te dava pros DJs, aquele Remix só saía no Brasil. E aí depois então, essa é uma dúvida minha, eu queria sem fazer um corte aqui. Tem vários discos, inclusive alguns, eu até procurei aqui no meu estoque, mas infelizmente eu vendi todo, ou melhor, felizmente, né? Mas aqueles discos da Metropolitana que você citou, alguns têm o seu nome escrito lá, né? São remix mesmo de faixas originais. Cara, como que era o acordo com o artista nesse sentido? Ou não tinha acordo? Não, para remixar essas faixas, né? Acordo não tinha. O artista nacional, o Calu, pegando exemplo dos grandes remixes brasileiros, que é o Iraí, o Grego, Tigunia. Geralmente você pegava lá um artista da Warner, por exemplo, o Kid Abelha, por exemplo, aí chegava. Eles já sabiam que a música ia ser boa com a pista de dança. Então, vamos experimentar essa música quando eles estão dance, para ver o que acontece com a pista. Claro, pode querer. Se você chamava, contratava um DJ, o DJ fez tudo, pegava a capela da música, o artista gravava a capela, né? E você ia lá na Gillette, que a gente falava, né? No corte, não tinha hoje que você tem do recurso Pro Tools, os recursos de áudio que você tem para fazer corte. Era Gillette, cara. Splice, não lá. Que você colava. Você nem sabe o que é isso, né? Splice, né? Pegava, cortava fita, botava um splice, juntava. Cara, é um trabalho artesanal. O remix era. Não, você tinha, às vezes, um teclado de sintetizar a música, você usava. Então, muito artista, cara, muitos remixes foram feitos nessa linha e estouraram da noite, cara. Pega uma música, a Pintura Íntima do Kid Abelha, por exemplo, que o Cuca fez o remix, 99,9% que se toca aí no flashback hoje é o remix do Cuca. Virou, né, famoso. Mas esse arco. Quando a gente fazia esses remixes, a gente distribuía basicamente, isso não era vendável. Isso não saía no disco original da banda. Não tinha. Então as pessoas procuravam, mas o produto do Kid Abelha não tem aquela versão, né, que toca na pista. Não tinha, cara. Não tinha. Então esse disco era só um disco para DJ mesmo, para colocar na noite e fazer o trabalho com a música, né? Cara, você faz ideia de quem teve essa ideia no Brasil de fazer isso? Porque assim, tem vários discos que tem. Eu tenho vários discos, inclusive na loja, né? Alguns até raros, que basicamente é isso. Você pega lá, porra, De La Soul, legal, vou ouvir a faixa do De La Soul. Mas não é a faixa original do De La Soul, é um remix que um DJ foi lá e fez uma mudança, né? Quem teve essa ideia? Você tem ideia? Isso começou, na verdade, com o Disco Music, né? Quando você gravava uma música, e essa música geralmente era uma música de 3 minutos, e a pista não adianta uma música de 3 minutos, cara. Aí o cara tinha que fazer uma versão estéreo, uma versão longa da música. Você tinha que fazer uma versão longa. Aí você pegava um produtor, não era nem um DJ que você tinha na época, era um produtor. Vamos pegar aí, sei lá, Born to Be Alive, lá do Patrick Hernandez. A versão do disco é 3 minutos. Pô, só que 3 minutos com uma pista no meio da discoteca, cara. Você tem que ter um break da música, um break daquele espaço para o cara poder mixar. Tava entrando, né? Para você poder virar a música. Né? Já tinha essa cultura da virada já. Mas você tinha que ter um instrumental rolando ali. Então o que você tinha então, nessa época da Disco Music eram as versões longas da música. Você aumentava o quê? O instrumental. Aí depois começou a vir sim os remixes. Aí os caras começaram nos anos 80, começou a ter os níveis produtores que com o advento do sample, né? Sim. O sample foi muito importante na cultura da produção para você poder fazer esse remix. O advento do sample ficou mais fácil você inserir trecho de uma música ou ruído de uma música e criar uma coisa logo em cima disso. Eu acho que a grande novidade tecnológica para mim foi o sample, cara, que você podia viajar, fazer o que você queria, cara, muito experimental, cara, era uma doideira. Então acho que começou aí na Disco Music, com as versões longas, e pro sample nos anos 80 você começou a ter os instrumentos tecnológicos para poder trabalhar mais essas músicas.
Entendi. Bom, e dando sequência aos discos que você trouxe aí, qual que é a próxima pedrada aí para o Ah, cara, pessoal pra conhecer? mim, Ah, pessoal, lembrando que essa lista das faixas estará na nossa playlist do Spotify. Aquilo que estiver disponível, a gente vai criar uma lista. Nesse QR Code aqui embaixo, você vai poder escutar e conhecer um pouco dessa vasta história musical aí do Zé. Mas vamos lá, Zé. pra mim, esse que eu vou mostrar agora é o Suprassumo de Touros. É o meu disco preferido, acho que desde quando eu ouvi esse disco pela primeira vez, né? Ah, eu já sabia. Esse animal é demais. Outra capa do Andy Warhol, para mostrar como o Zé tem um grande apreço aí pelo Andy Warhol, né? Zé, e essa edição é original? Ela é a segunda edição americana. Ela, a original foi aquela da Banana, que só escravo, que era a versão mono, foi feito poucas cópias. Essa saiu em 1969. E a segunda edição estreia pelo selo Red. Eu nunca tive o prazer de ter a nova versão original, né? Eu Sim. tive muito Mas isso é quase as primeiras versões. primeiras então, versões, né? é a primeira versão. Mostra pra câmera de novo pra gente sacar aí a capa, contra capa. Legal o pessoal conhecer, né? É, a contracapa, né? Nossa, que coisa linda, cara. Olha, parabéns. Esse disco é animal. Aí você vê Me abre, é ali muito abre, né? bom. Uau. É, também esse também é um dos meus discos de cabeceira. Aí, Mas fala um pouco a respeito de como ele te aí você influenciou, tem né? o Uau, olha só o Verve selo Verve, azul, muito selo bonito, azul. cara. Ah, eu, assim, eu sempre muito fui. Eu conheci mais primeiro no Rio, antes do Velvet, incrível. Nos anos 70, quando eu vi o Rio, eu me apaixonei pelo Rio. O primeiro disco que eu comprei do Rio, e eu fui lá no Hi-Fi, na Augusta, tem aquele primeiro disco solo dele que tem aquela coroa, né? Então, quando eu vi aquele disco, cara, eu falei, caramba, cara, que isso? São essa, cara. O cara ouviu isso americano, cara. Eu não entendia o inglês, sabia, ó, que a letra queria dizer, né? Mas a sonoridade do disco me chamou a atenção. E a gente não tinha muita informação no Brasil nos anos 70, a informação que eu digo assim de mídia. Você tinha os programas tipo do Big Boy, o São Pop, o Rock Concert, a revista Rolling Stone. A revista Pop era o meio que mais você lia, sabia o que estava rolando no mundo. Então, tinha meios de informação na época, né? E eu me interessei muito pelo Rio. Aí foi descobri quem era o Rio, foi lendo sobre o Rio, tinha banda, cara, que era no Velho Cargadão. Aí eu falei, caramba, cara, vou tentar descobrir só ele. Não tinha como você descobrir, cara, você tinha uma loja. Ninguém conhecia a Velho Cargadão dos olhos, cara. Que Ninguém engraçado, né? sabia. Corria no Museu do Disco, o Velho Telegram. No Rio tem aqui. Era o primeiro. Mas Velho Underground não tinha, cara. Até que um amigo meu um dia gravou uma fita pra gente que tinha isso. Quando ele gravou a fita pra mim, cara, eu vi as músicas, cara, todas, não vou citar uma, Sunday Boy, ou qualquer música que tu diz pra mim, qualquer música preferida. Eu falei, alguma, meu. Aí o cara falava inglês, esse cara é louco, cara. Esse cara, ele fala umas letras que ele fala de heroína, que eu tô esperando o cara pra trazer heroína pra mim, o cara não vem, eu tô ansioso, Drive Queen, esse cara deve ser uma coisa, né, cara? Cara, esse devia um país conservador, né, cara, com preconceito, né? Mas me chamou a atenção. E eu consegui essa cópia que eu fiz nos anos 80. Só consegui essa cópia nos anos 80, porque ninguém sabia que era Velvet Underground, cara. Infelizmente, no vídeo teve uma sequência lançada depois. Ela é esse ano, como sendo da Aeroflex, né? É muito disco pelo Lou. Eu tenho quase todos os discos do Lou. Mas o Velvet mesmo, ele só foi feito nos anos 80. Conhecer bem a obra do Velvet, eu tenho todos os discos dele. Sim, que legal, animal. Porra, bela história aí de como começou É, essa trajetória na busca do Velvet, né? E qual que é o próximo disco aí, Zé, que você trouxe pra gente poder resenhar? esse aqui foi porrada, cara. Esse aqui eu tomei um susto. Behind, esse animal, esse disco eu não tenho ele, pouco conheço dele também, viu? O Campeone, assim, na época que eu já acertei, eu comecei a comprar um disco, eu comprava tudo, cara. Eu tinha tudo que você imaginava. Comprava tudo. Não tinha opção, ou era nacional, ou era importado, era no Museu do Disco. Se não me engano, eu comprei a primeira vez no Museu do Disco. E eu falava pro ele, pô, eu quero um disco que é pesado, meu, rock and roll pesado. Mas eu não queria de Punk, eu não queria Led Zeppelin, cara, eu já tinha tudo, cara. Eu tava, tem um disco aqui, saiu aí, cara, Capitão Beyond.
Aí, porra, aí o cara pegou, coisa pra me ouvir, assim, rapidinho, e delay. Cara, quando eu tinha ajeitado na minha Grundig, Oh, Grundig, yes. cara, Muito bom. fez um estrago, viu? Era um bicho assim, me surpreendeu, porque hoje eu não consigo definir qual é o som do Capitão Beyond, cara. Eu não consigo Sim. definir. Faz É difícil sentido, falar se é é um hard, toque se é diferente prog, mesmo, o que é latino, essa mistura. Aí depois que os caras que tocavam no Capitão Beyond, eram os caras que tinham tocado Iron Butterfly, o Ronnie Evans tinha tocado com o Deep Purple. A gente fica sabendo a história, né? Mas eu nunca soube da história dos caras, eu sabia o que eu tava ouvindo na hora. Isso que é legal, cara, eu acho. É você, às vezes, pegar essa coisa primitiva que você nunca ouviu, nem sabe o que é, quem é o Soros People, eu ouvi e falar, puta, meu, que coisa é essa? Então a impressão que eu tive foi essa, eu não ouvi Tartaniano, cara. Ó, caramba, se tem alguma coisa mais pesada que isso, eu tô ferrado. Mal eu sabia que tinha, né? Sim, pode crer. Pô, e aí depois, falando da sua trajetória também, você trabalhou na Paradox, né, a Sim. Paradox, pô, é outro selo também animal, aí eu era bem jovem, né, nessa fase da Paradox, mas eu me lembro, assim, que eu ia pra faculdade, parava numa lojinha de CD que tinha no caminho e, cara, sempre procurava pra ver o selo, pô, Paradox, e exatamente isso que você falou agora desse disco do Capitão Behind, eu olhava pela capa e pelo selo Paradox, falava, cara, isso aqui deve ser legal. E às vezes estava barato, eu ia lá, levava 3 CDs, a Paradox, voltava no carro escutando, falava, pô, esse é legal, esse não é, né? Então, assim, era um selo de música jovem, né? Assim, porque os jovens consumiam nos anos 90, imagino eu, né? E quais projetos legais que você se lembra de ter participado também na Paradox? Voltando à história, né, da Estileta, o Silvio, depois do piloto da Estileta, a Estileta chegou a lançar Smith, viu, o Johnny Visa, o Tecnoar, que era do Filipe, que era uma banda Tecno Rock, depois foi ser o label também da Paradox, né? Tinha umas coisas de dance, eu cheguei a fazer uns discos lá com os caras, Casa Noturna, né? Que tinha um repertório legal era um deixa, mas tecno pesado, uma coisa não alternativa. Na Inglaterra chamava de Afro House, né? Então a Estileta, ela ficou conhecida por essas coisas mais dance, mais pesada mesmo, aquela coisa. O front saiu da Estileta, né? Se não me engano, Sim, Master exato. for Tudo. Aham. E aí eu fiquei muito pouco tempo, eu também fazia a mesma coisa, né? Eu distribuía isso para DJs, né? E depois eu fui trabalhar com o Silvio numa gravadora que tinha chamada Mullet, que era numa casa na Pamplona. Tinha o Cadinho, que era sócio dele. E lá na Mullet eu tomei contato com o mundo do licenciamento de gravadora. Pô, você quer lançar um disco aqui, cara? Tem que ligar para os caras lá fora e fazer um acordo, cara. Entendeu? E na Mullet eu comecei a me inteirar com esses caras, né? Eu pegava, dava sugestão e os caras ligavam para tentar fechar. A gente lançou um disco já até procurado pelo colecionador, que era um tributo aos Ramones, o Gava Gama Rei, que era um disco duplo, né? É, Cara, era da esse eu nunca tive em LP, eu só é, aliás, nem CD, eu não, aluguei o CD e gravei numa fita cassete, não, que eu adorava, nunca foi sair o CD, isso aí foi o vídeo duplo, né? Gaba Gava Rei, Gama Rei era o tributo aos Ramones, mas saiu para essa Bullet, né? olha só, Aí eu nossa, estive, deve ser raridade. raridade. A gente lançou um System of Mercy, a gente tinha feito um System também. E muita coisa de dance que a gente tinha na época também. Eu sempre fui envolvido com dance, sempre tive, né? Aí o Silvio saiu da Multi, brigou com o Cartinho, e eu também estava injuriado, e tinha... Era aqueles trabalhos de freelance, cara, eu não era registrado, não era, né? Aí o Carlinho da Cascata me chamou, ô, eu tava lá comigo, aí procurou uma gravadora, aí eu fui pra Cascata. Lá na Cascata eu fiz um projeto legal, a gente lançou Arte Popular, Santa Trio, entendeu? O primeiro disco de Exalta Samba, né? N. Dinaldinho. O Dr. MC, né? Pelo da Lagartixa, N de Naldinho, Sim, sim. o Kit XD, Pepeu, acho que também saiu o nome de Cascata. Mina, o nome de Mina, do grande amigo Pepeu, o nome de Mina. Então aí, cara, quando eu ficava naquela, até um dia no Encontro Silvio no centro, na galeria do rock, cara, eu tô fazendo uma gravadora, eu quero que você vai cuidar do rock da gravadora. Falei, que gravadora? Paradox. Isso era 94. Estou lá na Silva Jardim, lá na Avenida Higienópolis ali, da doutora Veridiana. Aí você vai, ó, era uma salinha, aí encontrei o Filipe lá que tinha uma banda chamada Tecnoar, e eu falei, bicho, seguinte, cara,
tô fazendo uns projetos desses aqui, que é a minha praia, o Silvio sempre foi, junto com a Jovem Pan, o Tutinho é meu parceiro, mas eu queria diversificar a gravadora. Eu quero que você lance uns rock aqui, cara. Aí, vambora. E eu nem sabia o que ia fazer, né, cara? Aí eu cheguei pro Felipe e falei, Felipe, pô, cara, você é o cara, o Felipe era o cara que me ligava pra fora, porra, bem inglês, italiano, cara, essa linguagem de contrato. Eu falei, cara, eu tenho uma banda que eu gosto, cara, eu queria muito essa banda do Brasil, cara, eu pesquisei aqui, e tem aí a gravadora. Pô, tem música que é Bad Religion, eu falei, o Bad Religion. Eu falei, pô, tem uma música nova aqui, tá tocando, a 89 tá tocando, que é American Jesus, tá tocando pra caramba. E a gravadora, eu não me lembro o nome, aí eu peguei uma galeria com ela com o CD do Bad Religion e tava lá, Epitácio. Pô, é essa gravadora, cara, vamos tentar descobrir e vamos ligar pra lá. Aí, o Felipe pegou, conseguimos o telefone da Epitácio, ligamos pra lá. E quem atendeu a gente foi o cara do Bad Religion, o Brett, que era o guitarrista. Que legal. Aí, falei, fala uma história, que a gente conhece o disco dele aqui no Brasil, que a gente queria lançar o disco aqui, não sei o que, história aí, Felipe, pô. Felipe já tinha lançado uma sorvete, ele é muito bom. Aí ele começou a contar, tá? O cara, como o Brasil, cara, porra, Bad Religion, vocês conhecem Bad Religion? Que todo mundo conhece Bad Religion, qual mentira, né, cara? Mas aí o cara falou, legal, cara, tem que você tem de proposta. Porra, a gente tava começando a falar, a gente pode fazer assim, cara, fazer um advance pequeno e trabalhar em cima de royalty de venda. Entendeu? Eu não me lembro qual foi a proposta que nós fizemos. Aí o cara falou assim, legal, mas eu quero ter uma proposta legal para vocês. Vocês não querem lançar os discos, todos os discos do catálogo aí no Brasil? Eu falei para ele, falei que me força, com essa boa banda desse Epitácio, é o Bad Religion e o Pennywise. Fala pra aí quem gosta do Pennywise também. Ah, tem o Pennywise aqui. Aí eu falei, você conhece Pennywise? Adoro Pennywise, cara. Nunca tinha visto Pennywise. Aí, eu adoro aí Pennywise. o cara falou assim, aí o Brett falou, só que você tem que começar com 3 lançamentos, né, cara? Não é com 2. Aí, qual que seria o terceiro? Eu sugiro pra você o terceiro. Tá bom, tá. Qual que era o terceiro? Era o Offspring Nitro. Yes! Eu Se puder até mostrar pra gente separado, né? Eu nem sabia que era Offspring, cara. Conclusão, fechamos um acordo com a Epitácio, lançamos os 3 discos. E um detalhe, o último lugar que tinha lançado no mundo vinil, o Bad Religion, foi a gente. E eu mandei pro Brett. E ele entendeu, pô, a gente lançou com o já para isso, tocando em 94, 95. Já tinha abortado o vinil. Sim. Já. Quando eu mandei o vinil que nós tínhamos lançado aqui no Brasil, do Bad Religion, e hoje é uma raridade. Uma raridade, eu nunca vi. Eu nem sabia que isso em vinil. Isso. Pennywise, sim, eu sou louco pra encontrar um, porque são dois inícios na nossa live, o Pennywise e o Bad Religion. A capa, o Pennywise eu já vi. No CD. Então, assim, aí nós fizemos, fechamos esse acordo com o Epitácio, cara. E aí, então, saiu uma gravadora e um ano depois eles lançam os Smash Love Spring. E nós, no Brasil, tínhamos o direito de lançar o Smash, cara. O Smash, pra você ter uma ideia, foi o disco independente que vendeu mais disco no mundo até hoje, cara. Independente, o disco independente mais vendido no mundo, 11 milhões. 11 milhões de discos vendeu o Smash. Nós vendemos. Não, o Smash tocava no rádio assim, nossa. Nós vendemos 300. Eu via muito rádio nessa época, tocava umas 15 vezes por dia essa música em várias rádios diferentes. E nós vendemos no Brasil, acho que 401 cópias, né? Eu, burro pra caramba na época, né? Não tinha feito um acordo com outros caras. A gente assinou um contrato de produção também, de ganhar o royalties de vendagem. Eu tava pensando com gravadora, cara, verdade. Não, e nem imaginava também que estourar assim do jeito que estourou, né? Exatamente. Então, a Epitácio foi uma parceira muito grande. Nossa, depois que a gente lançou Rancid, de Pennywise, Adolescente, Descendente, até o Cramps também, né? Nós chegamos a lançar com o Epitácio. Cara, e a Epitácio, o Rancid surpreendeu a gente. Não tem uma banda que eu adorava, cara. A coisa do ska, eu gosto muito de ska. E aí o Rancid vinha aquela, né, time out, né, aquela coisa meio ska. Aí depois me deu a ideia de fazer um projeto depois que a gente conta. Cara, então a Epitácio é uma grande parceira. Ninguém conhecia um cara que veio pro Brasil, depois um dos caras aí veio pro Brasil com um outro amigo meu, cara. Que era o Jace Stroud. Foi
baterista do Bad Religion, nos anos 80, ele tinha um selo chamado Grita, né? A gente lançou os produtos dele aqui no Brasil e a gente lançava os produtos nossos nos Estados Unidos pelo selo dele. E o Jay era muito amigo meu, cara. E ele trouxe para mim também pra gente lançar o Green Day no Brasil, entendeu? Foi ele que trouxe. Ele apresentou um monte de gravadora, depois nós levamos um Paradox do Back Back, entendeu? Então, e o Offspring foi assim, o carro-chefe que eu trouxe pro Brasil, assim, na orelhada, né, cara? Na Sim, orelhada, na pô, que orelhada. legal, cara. Esses discos que você falou da Paradox, o Pennywise e o Bad Religion, você não tem na sua coleção, Não não. tenho, cara. Eu Que engraçado, você vê, né? Que coisa tenho. louca, né? O produtor muitas vezes acha que, né, é um negócio como qualquer outro, Ah, enfim. você E você hoje, pega os outros produtores, pega o Nininha, sei lá, o Mazola. Os caras não tem jeito, cara. Ai, né, eles cara. não se apegam, É que é nem eu, muito se for louco. produzir, você não faz nada mais, entendeu? Então, assim, você não tá na época, você é preocupado, é o trabalho que você tem para fazer. E aí depois Sim, na é muita. Paradox a gente fez esse monte de estilo de rock, tinha só The Pet Mode, Pela Mute, Prodigy, Pet Lane também, que vendeu pra cacete na época, né? Mano, esse E Prodigy. a Metal Blade também tinha lançou no Brasil, né, cara? Era um selo de metal Slayer, Cannibal Corpse, Halloween, é, King Diamond, Merciful Fate. Esses caras vinham pro Brasil, eu ficava com os caras no Brasil com eles, na América. Mike Ramone, uma semana com o Mike Ramone, você lançou o Mike Uau, Ramone, que Bruce legal. Dixon, cara, tem uma semana com o Bruce Dixon aqui no Brasil, nós lançamos o primeiro disco solo dele na época, eu prazer conhecer o Bruce, um cara, gente sinistra, tomava café no padoca, assim, sentado lá no boteco, tomando café com leite, os caras sentados do lado, imagina se o cara tivesse sentado do lado do cara do Iron Maiden, cara. Era um Caramba, cara que muito simples. Então, eu tive essa experiência, né, na Paradox, muito gratificante. E também, mais depois que eu fui cuidar da parte nacional da gravadora do rock nacional, que aí é a parte de produção sim. mesmo. Uhum. Não, e nessa fase também é bom. Primeiro, assim, pessoal, você vê que o Zé Luiz, assim, tem uma história muito Ah, vasta. cara, Daria para fazer vários com podcasts só ele certeza. contando aí. Uma semana Só com as o Ramone, fofocas. outra semana com o Dixon, imagina, só fofoca. Seria um braço do Trilhas Fofocas, né? E nessa fase, você falou do rock nacional, eu me lembro muito também dessas conversas que a gente teve no Sebos sobre o Pavilhão Sim, 9. foi o que eu sei. Acho que é legal você falar um pouquinho sobre o surgimento dessa banda e da estética, né, do Pavilhão 9 para o pessoal do Trilhas também conhecer aí. O pavilionário, eu conheci os caras quando eu tava nessa armadura Bullet, né? Ah, na Bullet. Não era bem na Parador. E um dia o Sérgio veio falar comigo, uns malucos lá, cara, os caras, fala com o cara aí, com o Tadinho, eu caí com uns caras que eu conhecia aí, na quebrada aí, não sei o que é, você aí, cara. Eu falei, não sei o que era, aí eu tava subindo, aí eu sou viu, não veio, na verdade, não veio o Rossi e o Pivete, mas tava o produtor dele, que é o Marcelo, que era um puta produtor, tinha um projeto de date, qualquer, uma Davone, uma coisa assim, o cara, Tio da Boni, me lembro, Tio então, da o tio Boni. Davone era o Marcelo, que era o cara que tinha feito o primeiro ato do Pavilhão Lodge, que ele disse o primeiro ato. E eu já estava com o disco pronto. E eu não tinha, eu já tinha uma relação com o rap legal, porque eu vinha da cascata lá do Dr. Vinci, né, do Santa Aham. Crio, né? Já tinha essa. Cara, eu sou da ABC, né, cara? ABC, baile de periferia. Nunca fiz baile de Sim. black, mas eu tocava de quinta-feira lá no Clubhouse, na cascata, né? Pra fazer um lado diferente, tá vindo. Uau, que legal, olha só. Então, cara, aí já vieram por isso. Não disso, vieram com uma lenda, uma calma, na época era fita cassete, né? Cara, e aí eu falei assim, eu ouvi, falei, caralho, coisa doida. Aí o Carlinhos falou pra mim, falou, os caras, falei, e aí, cara, tamo com isso pronto, é só pensar. É só pensar? É só pensar. O que você acha? Vambora. Pensando naquele disco, o famoso disco da capa que tem ele, o Ross, não, é o Pivete, tá, com a máscara, né? E tinha lá o famoso, o Tais Fardado, né? Tais Sim. Fardado, o Tais Fardado, chamado Policiais. Essa música, na época, o primeiro cara que eu mostrei esse disco lá é como hoje, foi o Sérgio Martins. Sérgio, o Sérgio era repórter do Notícias Populares, cara. E se Uhum. falava muito irracionais na época, né, cara? Eu falava, porra, Sérgio, tem um grupo aqui, cara, que os caras vão bater de frente com racionais. Aí ele falou, como?
cara, pavilhão 9, os caras, é bandido, cara. Tá falando lá do Grajaú. Era bandido mesmo, o Pidec era ladrão, cara. Mesmo, sim, E os caras davam umas paradas, velho. Os caras não podem mostrar cara. Aí, porra, com notícias populares, aquilo, Nossa, porra, capa do Notícias Populares, cara, né? o Sérgio fez uma puta matéria. E os caras desafiando os Racionais lá, olha assim, muito fogo pro Racionais, cara. Eu já era pilhado pra isso. Cara, e aí, cara, lançamos esse disco. Aí, quando eu fui do Paradox, o Silvio me chamou, eu falei, eu só vou trabalhar com você, Silvio, se eu trazer o Pavilhão 9 pra cá. E eu levei o Pavilhão 9 pra Paradox, cara. E nós fizemos aquele segundo disco, que é o que tem afago baseado, né, que foi proibido, né? Sim, se estourou total. Camburão, né, tá. Camburão, nossa. Tinha uma música até hoje, Bem-vindo ao São Paulo, Bem-vindo ao Rio, Bem-vindo ao Vietnã do Brasil. Cara, isso se falava nos anos 90, o que acontece hoje no Brasil, lá no Rio, é que os caras falavam. Nessa época, eu conheci o Educar, do The Fala. E desde o Edu, cara, já era CD, né? Já tinha saído de vinil, mas tinha saído de CD, né? O Edu furou, cara, eu quero levar esses caras pra abrir pra mim um show aqui em São Paulo. Eu comentei com o Rock, foi aí que começou a interseção do pavilhão com o Rock. O Rock falou, porra, cara, mas não é rap, cara, esse negócio de tá tocando com Depara, esses caras do Rock, eu falei, cara, vai por mim, que é legal. Fizemos um show. Aí os caras convidaram pra tocar no Circo Voador, o pavilhão do André, lá no Circo Voador com o Depara. Aí o pavilhão começou, acho que é conhecido nessa faixa de público, do skate, do surf, entendeu? É aí que eu conheci o Pavilhão 9 também. E depois nós fizemos o terceiro disco, que foi o que estourou do pavilhão. E tem o Mandando Bronca, que teve a participação do Sepultura, tem uma participação do pessoal do Zico Science, né? E esse disco foi o que vendeu, chegou a vender 140 mil cópias no Brasil. O pavilhão ficou também naquele crossover, não sabia se era banda de reggae, se era banda de rock. A banda tinha o Marinho, que tocava o Rodérico. Era uma banda assim, tinha montado uma banda fantástica, né? Só que os caras eram muito doidos, né, cara? O Camburão era doido. A gente recebe o grupo, me acordava de madrugada pra ir em delegacia, pra tirar o cara preso. Eu comecei a me encher dessas coisas, né, cara? Pô, eu era paizão dos caras, né, cara? Eu tinha lançando o primeiro e até o Rock in Rio que eles fizeram, eu tava com o cara. Mas foi assim, foi um dos grupos que eu fiz, uma paradoxa, que depois tem, né, a ideia de lançar. E os caras não acreditavam no rock, né? O dono, né? Achavam que, o que vem é desse mesmo. Quando eles viram que o disco tinha vendido mais de 100 mil cópias, os caras não acreditaram. E eu fiz praticamente um mesmo disco. Eu, o Educar e o Beto Machado. O Beto tinha acabado ter feito Sepultura, né, cara? A mão do cara tava pesada na mesa, né? Então eles estão porrada. E, cara, bancando a gravadora, cara, né? Gravar o clipe. O Alex Miranda, que estava no Havaí, ele tinha que gravar Max do Marco Cavaleira, que tá lá no Shape, né, cara? A gravadora não tinha me autorizado, botei o meu na reta. Conclusão, ganhamos o MTV Award do ano com o melhor clipe de rap, né, cara, naquele ano. Exato, eu me lembro disso. O prêmio. Aí você não porra. Não, e é legal, eu fiz questão de falar do Pavilhão 9, porque é legal o pessoal conhecer o início da junção do rap com o rock, né? E teve total sua influência. A Sepultura teve muita influência nisso. O Tucuruco era um cara que deu muita força pra gente na época. Porque eu consegui na época Vision, Vicioso Meninos. Era vestir para não tinha roupa, né, cara? Então consegui lá, os caras pra vestir. E aí o Tuco deu pro Max, né, com o disco do Pavilhão. O Max se inspirou naquilo, cara. Todos eles Sepultura falaram, cara, o Gordo tinha participado do segundo disco do Pavilhão, então o Gordo. Então, a primeira inclusão do Pavilhão no Rock foi no que tinha o Apago Baseado, o Gordo participou de uma música, o Gordo participava de uma não. Então já tinha nesse bochicho no meio do hardcore, no meio do rock mais pesado, o Pavilhão. E quando o Sepultura apadrinhou os caras de verdade, participando do disco, o Chico Sainz não ia participar do disco na época, ele morreu uma semana antes de participar do disco. Mas aí o Pupilo participou do disco, entendeu? Então, o Pavilhão começou a ficar legal nesse meio. Mas foi assim, graças a essa cena hardcore mesmo. Tá? O Pavilhão deu essa virada. Não entendeu a essência do rap, né? Mas abriu canto para um monte de grupo depois. Se hoje você tem esse crossover com o rap, com o rock, cara, é graças ao Pavilhão, cara.
Sim, exato, isso é importante falar, é. Bom, Zé, temos mais discos aí pra Fala. apresentar, né, qual que é o próximo aí para o Esse aqui vai pessoal? surpreender, hein. Ah, esse eu adoro. Roberto Carlos e Ritmo de Aventura, muito bom. Cara, esse foi o primeiro disco que eu ouvi na minha vida. Na minha vida, assim, criança, minha mãe ouvia rádio Celso, rádio Nacional. Cara, minha mãe era fã, né, cara. E eu cresci ouvindo essa música do Roberto Carlos. Eu fui ver um filme na época, trabalhava no cinema, e ele me levou para ver o Ritmo de Aventura. É. E eu tenho uma história assim, porque nesse mesmo cinema que meu avô trabalhava, assim, eu moro hoje perto dele, era o Cine Iporanga, o Roberto fez um show, e eu fui nesse show. 1968, se eu não me engano. Eu me lembro quem abriu o show do Roberto, era o Orlando Alvarado. Lembra do Orlando Alvarado? Claro, sim, tem Que é aquela, compacto dele. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. É Aham. sucesso. Eu me lembro Caramba, assim, que quando lembrança o legal. Roberto saiu do palco, do show, esse cinema ele fica num jardim, tipo uma montanha. Sabe aquele monte de gente descendo, correndo pra tentar no Roberto. Então Sim, esse é. disco marcou muito minha vida, cara. Foi primeira, meu primeiro contato com o mundo do disco foi com esse disco, tá? Eu nunca tinha ouvido nada na minha vida, mas Roberto Carlos, eu cantava todas as músicas do disco, cara, todas. Ah, eu canto até hoje, eu Ah, adoro. ah, Ô Zé, e qual que é o próximo disco? Só pra dar essa quebrada aí no estilo, né, que eu tenho olha, certeza que vai ser agora uma mudança radical. mudança radical, Yeah. Olha só, esse aí me surpreendeu, cara, Teenage Fan Club. cara, eu, Agora, por que esse disco, Zé? eu sempre fui muito fã do Power Pop, né? Aquelas coisas melódicas, tem uma harmonia, guitarra tranquila, pesada, mas, né, com harmonia, né? Desde a época dos anos 70, eu sempre gostei de Bad Singer, né? Big Star, né? Entendeu? Eu sempre gostava desses caras, com aquele vocal melodioso. E quando eu vi o Teenage Fan Club no final dos anos 80, esse disco Sonhando em 91, eu ganhei da gravadora da RCA. Eu ia, os gravadores, a gente fazia troca, né, entre as gravadoras. Sim, é. A gerente de imprensa me mandou pra mim esse disco, cara. Eu não sabia quem era. Quando eu vi o disco, cara, falei, meu Deus, o que é isso? Quem é esses caras, cara? Aí eu pensei, uma banda da Escócia, tal, porra, já tinha lançado 2 discos antes desse. Mas quando eu vi as músicas, cara, eu falei, eu quero ter tudo Nation Club. Essa pegada Robert Pop, eu adoro Robert Pop. Robert Pop é aquele pop mais melodioso, mais bem trabalhado, né? Sim, é. Mais Uhum. harmônico, né? Não é coisa bem. Você pegar aí Bad Singer, só ouvir Bad Singer, né? A gente É, aí fala era outra Beatles, época. né? Tá vendo como começou com os Beatles, né? É, então eu comecei a querer saber tudo sobre teenage, cara. E todos os teenage, tinha uma época que tinha todos os discos teenage. E eu só fiquei chateado que eles estiveram agora em setembro no Brasil, fizeram um show aqui no Cine Joia, né? Em setembro. Sim, exato. E eu não fui, Hum. eu tinha um evento no dia também. Cara, se eu fiquei decepcionado, cara. Mas eu acho que eles voltam, Ah, viu, porque o público brasileiro pro Teenage Fan Club é, não, putz, eu adoro o é Tenente Fan assim. Club. Tenente Fan Club, para mim, de todas as bandas independentes, eu gosto do Cowboy Juntos também, que é uma linha, não é Harry Potter, uma linha meio pro, meio deprê, mas assim, eu acho que o chinês, o Kurt Cobain, cara, era fã, né? O Kurt Cobain achava que era a maior Fãzaço. banda do mundo, cara. Sim, fãzaço. E pra muita gente é, viu, É, principalmente esse disco aí. com certeza, é. Você dormir na cabeceira com ele ouvindo. Que legal. E parece que tem mais um Tem pra mais você um, tem mais mostrar um. pra gente. Ele sabe, eu queria ter conhecido ele, cara, mas infelizmente eu não tive a chance de conhecer ele pessoalmente. Maravilha. Sérgio Sampaio. Cara, eu é original, a versão original. Eu comprei esse disco na época, quando saiu. Eu me lembro do Sérgio Sampaio só no festival, ó, tocando na rua. Inclusive, eu fiz um show recentemente com o Ney Matogrosso, e o Ney Matogrosso abre o show dele cantando no meu bloco na rua. Que Eu legal, até você me falei, falou isso. eu até falei pro Ney, Muito. puta, Ney, que legal você lembrar do Sérgio Sampaio, cara, porque as pessoas não. Com exceção de algumas pessoas, é um cara que ainda é cult, infelizmente, né? Ainda é O cult, Zé verdade, Cavaleiros é.
foi o cara que falou mais do Sérgio. Muitas vezes conversei com o Zeca, né? A gente conversava sobre isso. Tem um amigo meu que é o Marcelo Montenegro, que é um dos maiores roteiristas do Brasil, ganhou o prêmio aí na Amazon Prime, fez um filme agora, o roteiro. E ele tinha uma ideia já nos anos 90 de fazer um documentário legal sobre o Sérgio Sampaio. Eu falei, porra, cara, eu apoio. O Sérgio, assim, o que falaram de Sérgio Sampaio que já não falaram? Cara, o Sérgio Sampaio foi um cara, pra mim, que inovou na linha poética brasileira. Aquela coisa de você dar uma visão poética do cotidiano de uma forma simples e bem construída. Eu não tenho comentar super jovem, né? Não, o Sérgio Sampaio é um poeta, né? Para mim, o Sérgio Sampaio, ele é na mesma linha do Torquato Neto. Exato, pensei exatamente na mesma pessoa. Só que o Torquato não fazia tanta música quanto o Sérgio Sampaio, não tinha melodia, sim, né? Mas o Sérgio Sampaio, assim, era um compositor, assim, incrível. Um cantor também, né? Não é só... Ele é que sofreu as consequências do anonimato, você não sabe da vida dele, né? Foi a vida do cara, fez aquele, sinceramente, pra mim, como é um clássico aquele disco, cara. Desde o compacto, né? O compacto Ana Juan, meu Pobre Blues. Que lindo aqui, meu Pobre Blues, aquela letra, cara. Aquela letra que é meio samba canção, misturado com uma pegada de blues, de tango. Cara, o Sampaio tinha muito disso, né, cara? E para quem não sabe, o Sérgio Sampaio foi o cara que incentivou o Raul Seixas a virar um artista, Exatamente, né? o Raul. Foi ele que falou, cara, larga esse negócio de ser produtor, de gravata e tal, você precisa gravar seus discos. Foi ele que ficou lá. Exatamente. Por ele, o Raul Seixas falou, beleza, vou tentar. Exatamente. E o Raul né? Exatamente, aquele famoso disco da Sociedade, né? Da Vida Batucada, do Edistar, que é outro cara estado, né? Morreu aí também. Esquecimento, todos eles, Vida Machucada, também morreram no esquecimento. Walter Franca também foi um cara que morreu no esquecimento. Luiz Melodia um pouquinho mais, Jardim Macalé, tudo bem, falaram do Jardim, mas esses caras na época eram todos malditos, era a geração maldita. A bendita geração maldita, fala. Pode crer. Bom, Zé, muito legal o papo, a gente tá encaminhando aí pro final do programa, se quiser deixar algum recado aí pro pessoal do Trilhas, alguma informação. Lembrando que o contato do Zé, pelo menos o Instagram, vai estar na descrição do vídeo, né? Porque assim, para quem não sabe também, a gente acabou nem falando, porque como eu falei no início, é muito extensa, né, a carreira e o currículo do Zé, mas assim, ele é um baita artista meio plástico digital, né? Cria coisas belíssimas que eu adoro quando ele posta no Instagram, então vale a pena aí seguir também o perfil dele para saber essa arte que ele tem criado hoje, né? Então se você quiser deixar um recado pra galera aí, fica à vontade. Acompanha a gente lá no Instagram, hoje eu tô trabalhando mais com poesia visual. Eu sempre trabalhei com poesia concreta, fui aluno do Yasmin Natari, na USP. Tenho amizade com o Augusto de Campos. Tanto é que eu te passei um livro, lembra? Do Viva Noia. Você tem esse livro ainda? Tem, claro que tenho. Isso não quis nem falar porque era segredo, lembra? Com o compacto do Caetano, do Gustavo. E até hoje esse livro com compacto, isso é belíssimo, ultra raro. Eu participei de revistas de poesia visual, peguei uma mostra de poesia visual internacional que eu participei o ano passado, foi para toda a América Latina. Então o meu foco hoje é na poesia visual. E a gente vai fazer um show comigo do pessoal com o dia 21 de março, né? Se for passar o programa, tem o show do Luiz Sapper, de São Caetano, gratuito, Parque Chico Mendes, tá? Tá bom? Legal. Quem gosta do som mais tranquilo, vai lá ver o Amir também é gente boa, ele merece também reconhecimento. Sim. Aí tem evento. Agradecer você, né, Lipa? Muitas garimpagens juntos, muitos discos juntos. Você foi muitas vezes na minha casa pegar disco lá. É isso aí, não, vamos continuar nos encontrando, se conversando e pensando em futuros projetos também juntos aí. Vamos sim. Mas é isso aí. Agradeço, tá? Sua participação, eu aceito aí estar com a gente aqui no Trilhas Podcast. Tá bom, Júnior, um abraço. É isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado. E não se esqueçam mais uma vez, inscrevam-se no canal e curtam esse vídeo, certo? E até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau!